Oi, gente, aniversário de Valbinha aí, né? Valbinha faz 60. Passando aí, né? Lembrando um pouquinho aí, tava aqui vendo uma postagem que é uma indignação, né? Que eu penso que, como Anísio da Silveira, a gente deve se indignar, sim, diante de algumas circunstâncias, mesmo que a gente não possa, né, fazer nada, mas se indignar, né, para mudar um pouco dessa realidade. Eu passei a minha infância, né, no Morro do Bonfim, em Magé, soltando pipa, brincando, sempre na brincadeira, né? Então a gente subia pelo barro, onde tinha uma procissão, né, de Nosso Senhor do Bonfim, que era linda, linda, linda. E aquelas barraquinhas, aquela igreja linda e Mirindiba, uma árvore centenária, lendária de Magé, que morre, né? Eu penso que isso é um luto. A gente tem luto pela natureza, a gente precisa aprender a ter luto pela natureza, a se indignar, né, a se posicionar diante da natureza, que somos nós, porque se Mirindiba morre, eu morro também, vocês morrem também, porque Mirindiba faz parte de nós, é uma árvore, né, a lenda de uma Índia, de Magé. Então, eu fui criada numa cidade muito antiga, quase junto até com o nascimento aí do Brasil, né? Então, uma cidade com quase 500 anos. Então, eu brinquei muito. E como eu falei para vocês, a gente vivia, eu não vivo mais lá, mas em cima de um cemitério. Então, o Morro do Bonfim agregava muito a gente, né? A gente brincava demais, demais. As crianças subiam o morro, desciam o morro, é, onde ainda não tinha tanta defesa, né? Onde tinha tanta loucura, tanta gente doente. Pelo menos no sentido da nossa saúde mental, né? Até porque as nossas mães, eu sempre vi minha mãe dando conta da vida dela na arte, né? Fazendo bolo, fazia flor. Minha mãe já foi porta-bandeira, então ela achou um jeito de viver e se manter viva até hoje. E eu também, né? A gente vai herdando e aí cada um vai levando à frente aí o seu sistema, melhorando uma coisinha ou outra, aproveitando o que deu certo, o que não deu, a gente, né, passa, reconsidera tudo dentro da nossa história e vive, né? Porque o passado é só para ser consultado, né? Porque se for para a gente viver no passado, fica difícil, gente. Aí é o famoso depressão, né? Você cai, né? Deprime. Então a gente não foi feito para encolher, foi feito para expandir. E o medo é o que aprisiona mais a gente, né? Na verdade, é o medo de tudo que deixa a gente infelicitado, medo de se separar, medo de não conviver mais com os filhos, medo de perder o emprego, tudo é medo. Tudo é medo. Medo de atravessar a rua com muito trânsito, tudo é um grande medo, né? Então, enquanto a gente não incorpora a nossa existência, né, como sendo uma autenticidade, né, dando uma veracidade à nossa vida, fica difícil, né? Porque a gente vai viver sempre insatisfeito. Eu vivi anos da vida assim também. Mas fui me questionando, porque eu penso assim, tudo bem, gente, a gente pode até viver assim, tá? Mas vamos questionar, né? O lugar que a gente tá. Tá legal? Não tá legal? Né? Que foi o que eu fiz, né? Que eu disse aí para vocês uns vídeos atrás, não sei nem que número mais eu tô, mas assim, a covardia é uma coisa muito feia, né? Muito ruim, bota a gente num lugar muito ruim. E isso é uma coisa que eu nunca tive na vida. Quando eu precisei me separar, eu não fui covarde, não. Eu fui e enfrentei a realidade da minha vida, da minha história. E é isso mesmo, gente. A gente não vai ter um papai e uma mamãe para cuidar da nossa vida. Os nossos pais, eles tinham uma lealdade entre eles. Eu sempre vi uma lealdade entre os meus pais, né, trabalhando. Eu não sei onde a gente se desconstrói tanto com dinheiro, porque eu vi meus pais sempre pagando prestação, meus pais nunca deveram nada, né? Assim, comprava uma coisa, depois comprava outra. Então, eu não fui criada num ambiente desorganizado nesse sentido, né? É claro que a gente erra com os pais erram com a gente, ok? Isso é da vida.
Mas perpetuar nisso é que é complicado, né? A gente não deixa nem as pessoas morrer. Porque vocês já pararam para pensar, e voltando aí um pouco do meu sistema da família Guimarães, minha mãe também, né? Minha mãe, ela é muito engraçada, né? Ela fala, ué, se Deus chamar, vou dizer que eu não vou, e ela tá certa. Então, assim, a nossa família não lida de uma forma negativa, né? Eu perdi, porque tudo que você perde é apego. Se eu perdi minha mãe, eu tô apegada à minha mãe, ainda não deixo ela em paz onde é que ela esteja. E para quem acredita em vida após a morte, piorou, porque você ainda deixa o espírito lá agarrado, né, com aquele filho pedinte dessa mãe que não vai retornar, minha gente. Então, assim, já parou para pensar o nosso egoísmo diante da morte? Porque quem vai, vai sozinho, tá? E a gente perde, né? A gente se afasta, né, de uma pessoa, da presença de uma pessoa. Mas a pessoa que vai se afasta da presença de tudo, de filho, de tio, de todo mundo, gente. Então, se fosse para usar a palavra perder, que ela não existe, porque só existe para quando a gente coloca mãe, pai, filho em coisas, e coisas a gente tem coisas, a gente não ama coisas, a gente ama pessoas. Então, assim, será que essa relação nossa é tão saudável assim, né? Então, assim, acho que fica aí um questionamento. Sempre me questionei muito sobre isso, até porque, como eu disse para vocês, a minha família, ela não lida dessa forma de apego com a morte. Então, acho isso tudo muito triste, acho que deixa a pessoa no passado sempre e ela não consegue, né, se desligar disso. E a gente não para pensar de que quem foi deixou muito mais do que quem ficou, né? Então, assim, é uma reflexão, né? A minha casa é uma casa, como dizem, que fala, né? Tem gente que fala, sua casa conversa com a gente. Sim, você vai no banheiro, tem um diálogo. Você vai dialogar com Nietzsche, com Frida Kahlo, com o Bispo do Rosário, com o Poeta Gentileza, com Van Gogh, com Maria Carolina de Jesus, com Estamira. Vocês vão dialogar com Confúcio, né? Com Cristo, com Jesus, com tudo. Aqui na minha casa tem uma arte conceitual e algo que a gente refletir, em primeiro lugar, para mim, porque eu leio tudo que eu coloco, né? E cada momento da minha vida eu vou ler aquilo e vou ter um entendimento. Então, é uma casa que fala, né? E a casa de vocês fala, conversa, dialoga. Eu acho que seria interessante também vocês pensarem sobre isso, porque ajuda muito, sabe? Uma casa falante, né? Uma casa que fala. E como eu moro sozinha, no sentido de sozinha de solitude, não de solidão, porque a gente aprende, né? Porque criança é que precisa de companhia. Adulto, pelo amor de Deus, né, minha gente? A gente não consegue se virar, não. Então, assim, essa é a vida, é essa leveza que eu procuro deixar para os meus filhos, porque uma questão muito séria, sabe? Os pais acharem que os filhos não se incomodam com eles. Só a gente é que pode querer que os filhos estejam bem. Vocês já pararam para pensar que os filhos da gente também gostariam de ver a gente legal? Numa academia, né? Se divertindo, sorrindo, brincando, tendo uma vida ativa? Já pararam para pensar? Não, né? A gente só quer que o filho que seja assim? Não, gente. Não mesmo. Então, assim, eu procuro ter uma leveza, porque a gente precisa de amigo, né? Os filhos precisam levar a vida deles também. Então, pensem nisso aí também um pouquinho, né? Assim, já que algumas pessoas a gente tem conversado aqui, né, dando um retorno, é assim, que visão que vocês têm de filho, né? Então, é isso. Já são quase 10 minutos aqui, eu não gosto de fazer vídeo de mais de 10, não. Então, é isso, gente. Valbinha aqui indignada com Mirindiba. Espero aí que a galera de Magé também se pronuncie, porque é muito triste a gente ver tudo isso, porque morre na gente também, tá bom? Quando algo na natureza morre, a gente morre junto.